Fala, ser vitorioso! Seja bem-vindo a mais um conteúdo do Acorde para Vencer. Eu sou a Nathalie e hoje eu vou falar para você a respeito de inteligências. Hoje nós temos a necessidade de aprender a gerir não somente competências, mas a gerir inteligências dentro das empresas. Ficou curioso? Fique comigo até o final desse vídeo. Aproveite, se inscreva aqui no canal, lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações e também deixe a sua curtida. A gestão de inteligências é importante não somente dentro das empresas, mas na sociedade e até dentro da casa das pessoas. O primeiro tipo de inteligência que nós conhecemos é o famoso QI, que é o quociente de inteligência. É a medição da idade mental de um indivíduo em relação à idade cronológica desse indivíduo. É a inteligência mais intelectual ou cognitiva. É a capacidade que uma pessoa tem de absorver conhecimento. Lembre-se daquela famosa frase de que conhecimento nem sempre é sabedoria. As pessoas podem ter facilidade para absorverem conteúdo, para absorverem informações, mas elas não necessariamente têm sabedoria através desse conhecimento. O QI ele não mede o nível de sabedoria, ele mede só a capacidade da pessoa de conseguir aprender cada vez mais informações. Trabalha o lado esquerdo do nosso cérebro, que é a razão, a parte consciente. Essa é a parte usada para calcular, para medir, para controlar as coisas. É uma forma de inteligência mais rígida. O aprendizado e o desenvolvimento das hard skills, tão ditas hoje, vamos às palavrinhas da moda. O que seriam hard skills? É o conhecimento que você obtém através de faculdade, curso técnico, curso livre. É a mesma coisa que um programa de computador, né? A mesma coisa que acontece nos computadores. O computador, a parte física do computador é o hardware. Então, as hard skills seguem a mesma linha. É a parte física, é o conhecimento que a gente usa na nossa realidade fenomênica. Depois nós temos a segunda forma de inteligência, que é o QE, que mede a nossa inteligência emocional. A inteligência emocional ela aciona o lado direito do nosso cérebro, que é o ponto de emoção, criatividade, de intuição, de sonhos. É o nosso inconsciente. A inteligência emocional é a capacidade de um ser humano saber lidar com desafios, tanto situações positivas quanto situações negativas, porque das duas formas é provocada uma evolução. A pessoa ela precisa saber lidar com as questões positivas ou negativas com equilíbrio interior. Como que ela consegue fazer isso? Ela tem a capacidade de perceber como ela está se sentindo e ela consegue administrar os seus sentimentos, não deixando os sentimentos tomarem conta do seu ser. Ela consegue controlar a forma como ela vai interagir com o mundo. Ao mesmo tempo, ela consegue perceber e lidar com as emoções das outras pessoas sem absorver isso. Um bom exemplo é quando a gente vê nas empresas situações de tensão. Algo que está gerando um conflito. Vamos colocar aqui, um cliente muito bravo veio até uma loja e ele está discutindo com o vendedor. O vendedor, se ele tiver inteligência emocional, ele vai ouvir o cliente com atenção, mas ele não vai compartilhar do sentimento. Ele não vai absorver esse sentimento de raiva, não vai ficar com raiva para querer devolver isso para o cliente. Ao mesmo tempo, ele também não vai se sentir com medo de ter uma postura diante desse cliente. Quando você consegue lidar com circunstâncias, principalmente de estresse, sem você se envolver com essa situação, se mantendo com a mente livre para conseguir tomar as melhores decisões, então você tem inteligência emocional.
Esse é o aprendizado e o desenvolvimento, então, das soft skills. Vamos de novo para as palavrinhas da moda. Hard, lá nós aprendemos que era a parte rígida, é o conhecimento, puramente o conhecimento. As soft skills é você aplicar esse conhecimento utilizando do bom senso. Então seria a capacidade de empatia, você conseguir ter resiliência para lidar com as coisas, criatividade, um espírito de liderança, um espírito empreendedor, ser uma pessoa mais voltada para soluções e não para ficar encontrando problemas. Esse seria o desenvolvimento de soft skills. Existem outras soft skills. O soft aqui seria como se fosse então o programa que gerencia esse computador. Nós não temos os softwares que gerenciam os computadores, então nós temos aqui as emoções sendo gerenciadas e ajudando a gerenciar o direcionamento do conhecimento técnico. E por fim, nós temos a inteligência espiritual hoje sendo estudada, já vem há algum tempinho sendo estudada e está sendo aplicada dentro até dos ambientes empresariais. O que seria então a inteligência espiritual? Ela não tem nada a ver com religião, apesar de ser chamada de inteligência espiritual, não tem nada a ver com religião ou doutrina, mas está voltada para a autodescoberta do indivíduo como parte de algo maior. É a busca da resposta para aquela famosa pergunta: quem sou eu? A inteligência espiritual, ela une as duas partes, então o QI, que é o lado masculino da nossa inteligência, é a energia Yang, a energia da razão. Nós temos a inteligência emocional, que é o lado feminino da nossa inteligência, que é a energia Yin, a energia da parte de sentimentos. E nós temos a inteligência espiritual gerenciando essas duas e indo até mais além. Os especialistas dizem que é a inteligência final, é o entendimento da realidade última, é a expansão da nossa consciência. É uma forma de visão sistêmica ou holística. É você saber enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo e não tão restrito. Vou te dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para você entender esses três tipos de inteligência. O QI. O QI, ele vai analisar, você está diante de uma situação, então a sua inteligência intelectual, a parte técnica, vai te ajudar a avaliar em termos matemáticos qual é a melhor solução. Eu observo isso na minha cachorrinha quando ela vai querer pular de um sofá para ir para o outro sofá sem descer no chão. Você olha e você percebe o olhinho dela calculando ali, a mente dela calculando se ela deve pular de um determinado ponto, como que ela vai fazer esse impulso para ir de um sofá para o outro. Esse é o QI atuando. O QE, que é a inteligência emocional, você vai entender a situação e vai entender como que você deve se comportar dentro daquela situação. Então, nesse caso, você avaliou matematicamente qual seria a melhor escolha, aí você vai entender a situação, o que essa situação provoca de sentimentos em você, o que provoca de sentimentos nas outras pessoas. E aí você define como seria a melhor forma de ação. Por isso que às vezes tem pessoas que mesmo que os números dizem que é melhor seguir uma direção, mas depois intuitivamente essa pessoa sente que seria melhor seguir outra opção. Porque na hora de escolher ali, ela percebe que talvez seja mais diplomático agir de determinada forma do que de outra. E a inteligência espiritual, ela vai te dar a possibilidade de questionar se você quer participar dessa situação ou não. Hoje nós estamos passando muito por isso, as pessoas buscando mais qualidade de vida. Então, quantos trabalhadores hoje
Quantos profissionais hoje estão escolhendo quais empresas eles querem ingressar e fazer parte dessas empresas? Tem muitos profissionais hoje que estão preferindo passar um tempo desempregado até encontrarem o lugar certo para eles poderem trabalhar. É a inteligência espiritual deles trabalhando, atuando, fazendo com que eles questionem: será que eu quero participar dessa realidade? Será que eu quero viver dentro dessa realidade ultra competitiva? Ou será que eu quero ter mais paz de espírito? Será que eu quero ter uma vida mais saudável? Será que eu quero ter mais tempo para viver a minha vida realmente? Esse é o ponto onde a inteligência espiritual está atuando. Você vai avaliar os significados das coisas na sua vida, então quando você coloca a sua inteligência espiritual para trabalhar, você vai verificar o significado das coisas com base no seu paradigma individual. O que é paradigma? É o conjunto de crenças e valores que cada indivíduo possui. Quando você coloca a sua inteligência espiritual para trabalhar, você vai começar a buscar um significado para entrar em ação. Eu vou entrar em ação se isso me trouxer qualidade de vida. Eu vou entrar em ação se isso me permitir ficar mais tempo com a minha família. Eu vou entrar em ação se isso fizer o melhor para o meu cliente. Assista os vídeos onde eu estou falando sobre tendências. Então, lá na parte de tendências, eu estou falando que é uma tendência dessa nova era o ser humano ir em busca de um significado para ser um profissional de determinada área, um significado para se ter uma empresa. Tudo precisa ter um significado. E no vídeo onde eu estou falando sobre a utilização de mecanismos automáticos, como chatbots, por exemplo, nesse outro vídeo eu estou falando que para se aplicar uma ferramenta como essa, assim como qualquer outra ferramenta, tem um outro vídeo onde eu estou explicando a parte de marketing. Nesse outro vídeo eu também falo que é necessário as pessoas encontrar um significado para as coisas. Por que elas vão decidir tomar essa ou aquela decisão, usar essa ferramenta ou aquela? Isso está baseado no paradigma delas e é a inteligência espiritual atuando. Isso é que faz trazer bons resultados. Tem uma frase muito interessante do professor Hélio Couto que ele disse o seguinte: não há mais como ser espiritualista ou homem de negócios. Os espiritualistas terão que entrar nos negócios e os homens de negócios vão ter que assumir a espiritualidade nos negócios. É a entrada da inteligência espiritual e as pessoas tendo que aprender a lidar com isso. A ideia da sustentabilidade está trazendo para a gente hoje essa necessidade de desenvolver mais a inteligência espiritual. O escritor Alexandre Prado disse até que é possível que no futuro exista uma nova forma de capitalismo vigente. Até ele fala assim que ele chamaria possivelmente essa nova forma de capitalismo sustentável ou capitalismo integral. Eu chamaria de capitalismo de crescimento, porque na minha visão de mundo, as empresas precisam funcionar como agentes catalisadores da evolução para todos. Então não é só os donos de empresas terem a possibilidade de crescimento, mas os trabalhadores também têm a possibilidade de crescimento. O próprio Wallace Wattles fala no seu livro que o empresário responsável, ele oferece todas as possibilidades para que o seu colaborador consiga crescer e evoluir também, assim como ele cresceu e evoluiu. Por isso, essa é a nova realidade, é a empresa ser um ponto de desenvolvimento de todos, da população, dos próprios empresários, dos colaboradores, dos clientes, dos fornecedores, dos investidores, até do meio ambiente. Tudo começa a partir da forma como cada pessoa age.
E nós temos pessoas hoje nesses 3 níveis. Nós temos pessoas com QI bastante desenvolvido, nós temos pessoas com inteligência emocional bastante desenvolvida, nós temos pessoas com inteligência espiritual desenvolvida, e dentro das empresas nós vamos encontrar esses 3 tipos de inteligências. E hoje nós precisamos aprender a gerir isso, a administrar isso. Esse conhecimento agora foi entregue a você, e eu quero que você conte aqui para mim nos comentários qual estratégia você vai usar dentro da sua empresa, dentro da sua casa, onde você estiver, para você ajudar as pessoas a crescerem e evoluírem, e inclusive você, como você vai fazer para crescer e evoluir e se tornar uma pessoa inteligente espiritualmente. Um grande abraço para você, muita luz e muito sucesso. Até o próximo conteúdo.